Fabrício, prazer falar com você. Eu tenho uma pergunta, até que a gente estava analisando os últimos números que saíram aí da economia, câmbio, inflação, próprio prisma fiscal apontando aí uma redução naquela possibilidade, né, naquela relação dívida-PIB. O câmbio bem mais baixo do que o próprio governo previa. Fernando Haddad chegou a falar em 5,70 mais no começo do ano e já estamos trabalhando aí no 5,40. A própria previsão também do Boletim Focus, de uma inflação mais comportada. Claro que são só previsões, o próprio Prisma e o próprio Boletim Focus, mas se a gente for olhar em termos de números e o que se vê hoje de previsão e o que se via no semestre anterior, a gente vê que o governo tem motivos aí para estar feliz com o que está acontecendo, o que está vendo, pelo menos olhando para o número exato, pelo menos olhando para a fotografia ali. Queria saber qual a sua opinião a respeito disso, e aí focando nesses temas, né? Inflação, dívida PIB e câmbio, e se de fato o governo está num caminho aí de, aos trancos e barrancos, conseguir chegar na meta proposta. Maurílio, o grande ponto é, hoje, para chegar nesse patamar, olha o tamanho do custo que se paga na economia. Estamos falando no ticket de risco embutido numa Selic de 15% ao ano. Nós estamos a maior Selic aí dentro dos emergentes, a maior taxa de juros dentro dos emergentes. O quanto que a gente está tendo que pagar para manter esse fluxo de entrada e o quanto que nós temos que pagar principalmente para o estrangeiro de risco, de ticket de risco, para ele ficar em Brasil. Grande parte desse ticket de risco, basicamente, está embutido o risco fiscal, que se tem um risco fiscal cada vez maior, e o risco fiscal não se tem a tendência de ter um estancamento, principalmente do déficit público. Então, hoje a economia brasileira tem uma inflação baixa e tem um dólar baixo, grande parte com a tendência dos juros mundialmente cair, e aqui, mesmo com essa queda basicamente de inflação, não se pode mexer tanto na Selic, porque você vai reduzir esse ticket de risco e a tendência é pressionar novamente o câmbio. Alguns pontos que acabam ajudando basicamente a inflação, hoje a gente está vendo aí o petróleo, $65 o barril, muito despressionando, preço que acaba ajudando aí despressionar um pouco a função de inflação. Mas eu acho que hoje, inflação, tecnicamente, a tendência, ela está com uma tendência mais comportada. Nós já vimos ali abaixo de 5% as projeções, e já vai tender a ter uma redução, mas, ao mesmo tempo, quando você tem uma desaceleração da economia, e para você manter, principalmente o dólar comportado, e manter esse fluxo de entrada ainda um tanto quanto que não pressione o câmbio, vai ter que continuar pagando o ticket de risco. Hoje, a redução, principalmente a expectativa de redução mundialmente de juros é maior, e esse ticket de risco alto acaba canalizando um pouquinho mais para o Brasil. Mas a tendência ainda é continuar pressionada a economia brasileira e através do risco, tá? Ou grande parte do risco que nós temos aí, principalmente o risco fiscal, ele acaba não sendo ele acaba não conseguindo gerar uma capacidade de você reduzir juros no curto prazo.